Fala, profissional da voz, aqui é o Bruno Rochel falando, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, um canal voltado para você, profissional da voz, locutor, locutora, dublador, locutor de porta de loja, radialista, enfim, um canal voltado com dicas sobre o universo da locução. Estou aqui com a minha pantufinha rosa no meu estúdio para responder hoje algumas perguntas que vocês, meus seguidores, me mandaram lá no Instagram. Eu decidi trazer aqui para o meu canal para a gente expandir um pouquinho mais na resposta, dar mais detalhes do dia a dia, de como funciona a minha rotina aqui no estúdio. Beleza? Então vamos lá. Separei aqui, eu vou dividir em 3 momentos aqui, tá? São 3 perguntas. Eu vou fazer mais uma versão desse vídeo que eu gostei bastante do formato dele, então acho que dá pra gente explorar bastante, conversar bastante por aqui, beleza? Primeira pergunta. Como você conseguiu seus primeiros clientes? Eu comecei muito cedo trabalhando com voz. Eu tinha de 14 para 15 anos de idade, ganhei um computador do meu pai e os primeiros clientes que eu consegui foi, sabe fazendo o quê? Indo atrás de carro de som aqui da minha cidade. Então, por exemplo, eu comecei a gravar e produzir. Aprendi no rádio, numas rádios piratas que eu trabalhei na minha cidade. E sabendo gravar e produzir, eu tinha um produto, que era a minha voz embalada, a minha voz já produzida. Simplesmente cheguei nos carros de som da minha cidade, batia no vidro do carro de som ali do motorista e falava, olha, eu também sou locutor e eu gravo, cobro R$10 a locução. Foi assim que eu comecei. E aí, com o tempo, um começou a falar para o outro, na época não tinha internet, aliás, tinha, mas não era como é hoje, né? Então o acesso aos profissionais era difícil, normalmente um locutor ali que gravava para todos os carros de som da cidade, que normalmente era o locutor da rádio ou o locutor que fazia porta de loja. E aí quando eles descobriram uma voz nova, muitos vieram atrás de mim para gravar, eu comecei cobrando R$10 produzido, depois subi para 15, depois foi para 30 e assim foi. Então foi muito legal esse começo porque eu pude estar presente ali no dia a dia dos motoristas, dos proprietários de carro de som e também ver qual era a necessidade deles. Então eu comecei assim, gravando para carro de som na locução publicitária. Segunda pergunta, em que momento você conseguiu viver só da locução? Quando foi? Bom, eu comecei a estudar locução publicitária em 2015, eu ainda estava no rádio, trabalhava na Rádio Mix em São Paulo. Lá eu fazia horário das 3 da tarde às 7 horas da noite para a Rede Mix de rádio. Na época eram mais de 28 afiliadas no Brasil todo. E desde os meus 15 anos de idade, além do rádio, eu sempre gostei de gravar. Então assim, como eu me mudei muito de cidade, para a cidade que eu ia, eu levava o meu computador, o meu microfone. Então eu nunca deixei de trabalhar, de ter a locução publicitária para fazer um extra. Mas foi em 2015, quando meu filho nasceu, que eu comecei a ficar um pouco incomodado com o rádio, porque eu perdi muito a minha liberdade geográfica, a liberdade de tempo também, principalmente. Eu queria ficar com meu filho, mas eu trabalhava em 2 rádios em São Paulo e não tinha tempo. Então foi em 2015 que eu comecei a estudar mais a fundo a locução publicitária, como trabalhar profissionalmente como locutor publicitário, já que é muito diferente do radialista. E foi em 2017, 2 anos depois, que eu pedi a conta da rádio para viver da voz. Então foi em 2017, tá? Então que eu comecei a viver somente da locução publicitária. Terceira pergunta, como funciona a demanda da Globo, Canal Off e Globoplay Novelas? Vamos lá, demanda do Canal Off é muito tranquila, então a gente tem ali na média de 1 texto por dia, 2 textos por dia, tem dias que não tem texto, roteiro, né? Tem dias que... tem semanas, acho que é mais fácil a gente falar de semanas. Essa semana, por exemplo, a gente tá numa sexta-feira hoje. Eu gravei uma demanda de uns 4 roteiros pro Off. Globoplay Novelas, que é um canal novo, é o antigo Viva, já tem uma demanda mais alta, digamos assim. Então eu gravo aí na faixa de uns 10 roteiros por semana, mais ou menos. Dá uma média aí de 2, 3 por dia, tem dias que tem 1. Enfim, é uma rotina um pouco mais puxadinha o Globoplay Novelas. Mas é bem tranquilo, porque assim, a gente mantém um contato ali com as meninas do atendimento via WhatsApp. Então tem um grupo no WhatsApp onde tem o locutor, o roteirista e o editor de vídeo normalmente. E aí elas mandam e todo mundo vai se conversando ali. Então, por exemplo, elas sabem o horário que eu saio mais ou menos pro almoço, o horário que eu desligo aqui os equipamentos. Então, se elas enviam um roteiro muito tarde, elas já dão um parecer de que, olha, Bruno,
pode ser para amanhã. Então é bem tranquilo em relação a essa devolutiva aí dos canais, é bem tranquilo mesmo. É um trabalho que eu faço com muito prazer, eu faria assim de graça, porque realmente é muito prazeroso. E eu adoro, eu amo dar voz a canais de televisão. Bom, eu vou fazer um outro vídeo depois respondendo mais 3 perguntas, então se você gostou, esse vídeo novo vai ser lançado na semana que vem, ou se esse vídeo aqui for antigo, ele já deve estar aqui no meu canal. E aí, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, e aqui na descrição eu vou deixar tudinho sobre mim, os meus cursos, minha mentoria. Se você quiser aprender mais sobre o mercado da voz, será um prazer ser o seu mentor, beleza? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!